Toji Fushiguro é o personagem mais humano de Jujutsu Kaisen? É isso que a gente vai descobrir agora em um react. Sim, voltamos a fazer react nesse canal. E agora a gente vai fazer um react de um vídeo brabo do meu mano Daniel Moraes. Ó, já me inscrevi no canal, já dei o like, tá ligado? Também vou deixar na descrição o nome do canal para ele, o nome do e esse vídeo também para você ir lá. E sem mais delongas, vamos ver o que ele tem para falar do vilão mais icônico, na minha opinião, de Jujutsu Kaisen. Complexo ainda. Vamos lá. Pra inaugurar Jujutsu aqui no canal, bora falar do meu segundo personagem favorito, Toji Fushiguro. Tô até fazendo um cosplay dele aqui. Por favor, o shape tá igualzinho. Tá bolado, hein? Um cara que, além de ser extremamente popular, interessante e complexo, ainda tem uma das histórias mais tristes e marcantes da obra inteira. Então, bora conversar um pouco sobre o personagem e entender por que o Toji Fushiguro é o personagem mais humano de Jujutsu Kaisen. Detalhe, sobre história triste lá é mato, né? Todo mundo tem uma história triste, mano. O anime, tá ligado? Caótico. Então, tô meio em cima do muro. Mas realmente a história dele é meio sinistra. Começando do início. Começando do início. Bora! Toji Fushiguro, ao contrário do que o nome dá a entender, não nasceu no clã Fushiguro. Na verdade, ele nasceu em um dos clãs mais importantes e poderosos do mundo Jujutsu, os Zenins. E por conta disso, a expectativa sobre qualquer criança nascida nesse clã já era gigantesca. Mais ainda quando a gente leva em conta o peso que a sociedade Jujutsu coloca sobre o sangue e o legado de cada casa. Então, Um detalhe importante para acrescentar aqui é que creio eu que não exista nem clã Fushiguro, tá? O Fushiguro é o nome da esposa dele, que ele adotou justamente para tirar esse estigma que o próprio Daniel tá citando aí. Tirar esse peso dos ombros de ser um Zenin, sabe? Porque aquela família realmente só se preocupava com força amaldiçoada, digamos assim, que era o que o Toji não tinha. nascer numa família foda dessa seria a melhor coisa que poderia acontecer com uma criança. Ou seria, se o Toji não tivesse nascido sem nenhuma energia amaldiçoada. Pro seu azar, ele nasceu com uma restrição celestial, o que significa que no seu corpo não tem um pingo de energia amaldiçoada. Em troca disso, ele ganhou habilidades físicas absurdas, sentidos hiper desenvolvidos e uma resistência quase sobrenatural. O que sim, é muito foda, mas pro clã Zenin isso não significava absolutamente nada. Sem energia amaldiçoada, ele era descartável, um erro, um fardo que a sua família não queria carregar. E é aí que começa a tragédia do Toji. Enquanto as outras crianças do clã recebiam treinamento, respeito e a preparação para se tornarem guerreiros do mais alto nível, o Toji foi ignorado, ou pior, humilhado, colocado em situações onde a sua vida corria risco, uma forma de teste, o que obviamente funcionava muito mais como uma punição. Até aquela famosa cicatriz no rosto do Toji veio de um desses momentos, já que volta e meia ele era deixado sozinho junto com maldições bem mais fortes, mesmo sendo só uma criança. Mas um detalhe importante é que ele está se aprofundando bem nesse detalhe, mas infelizmente esse é um detalhe muito superficial no mangá. Eles não se aprofundam. Mas você que assistiu o anime ou que leu o mangá, aliás, você que leu o mangá, você lembra quando a Maki e a Mai são jogadas num poço cheio de maldições? Era lá que o Toji era jogado. Talvez até para matar ele, na minha opinião, ia ocorrer um acidente. Mas ele era muito forte, ele acabou sobrevivendo. Com uma marca, sim, mas sobrevivendo. É muito, muito pesado. Esse clã é uma zica. ok, passado triste até o Tanjiro tem. O que isso mudou pro Toji? Bom, basicamente tudo. Esse abandono ainda na infância mudou o caráter dele completamente. Crescer num ambiente onde ele sempre era o pior, não só destruiu a forma como ele se enxergava, como criou nele uma raiva absurda, que mais tarde se Baixa transforma em autoestima. desprezo, frieza e um orgulho totalmente defensivo. E o Toji adulto que a gente conhece no anime é exatamente o produto disso. Um cara que não acredita em clãs, em sistema, em hierarquia, em tradição. Ele só acredita na própria força, justamente porque foi só isso que sobrou pra ele. Assim como a Maki, outra personagem foda pra caralho, ele também fez o seu melhor pra provar que tava todo mundo errado. E essa é a primeira coisa que torna a jornada do Toji tão interessante. Ele não tá lutando só contra outros personagens e maldições. Ele tá lutando contra o sistema principal da obra. O que, de certa forma, é a mesma coisa que o Gojo tá fazendo. Lutando contra um sistema ultrapassado que destrói tudo que não se encaixa. Mas é aí que começam. Porém, eu não vou passar pano pro Toji, não. Ele tá lutando, entre aspas, porque a questão dele é mais uma autoafirmação. Ele tá lutando porque ele não quer, ele não pode ser um Zenin, um clã Zenin, porque ele não tem poderes amaldiçoados e nem herdou alguma técnica inata. Então ele está utilizando a habilidade dele para caçar os feiticeiros e assim destruir a sociedade Jujutsu de uma maneira diferente. Mas eu acho que talvez por bel prazer mesmo, ou só por autoafirmação, não por algum conceito ideológico, sabe? Minha opinião.
as diferenças, os paralelos que tornam o personagem tão bom. O Toji é o exato oposto do Gojo. Um é um fracasso Jujutsu, um inútil dentro do seu próprio clã. Já o outro é o ápice do xamanismo, o ser mais poderoso que já pisou na Terra, o herdeiro que todo clã deseja. E mesmo assim, os dois lutavam contra o mesmo inimigo, o sistema Jujutsu. Com a diferença que o Gojo queria reformar o sistema, mudar ele de dentro pra fora, enquanto o Toji queria simplesmente destruir tudo. O que num primeiro momento faz a gente pensar que ele é um vilão, um cara mau que quer criar o caos por puro egoísmo. Mas definitivamente não. O Toji é muito mais complexo. Nesse ponto, ele não quer só sobreviver. Ele quer provar que todo aquele desprezo que ele sofreu não só foi injusto, como foi um grande, gigantesco erro. Que ele mesmo, sem ter nada que o mundo Jujutsu valoriza, é muito mais forte que todos eles. O que o Toji quer é ser a exceção que quebra a regra. E o mais impressionante, ele consegue. Para começar, ele se tornou um mercenário, um assassino perfeito e o maior inimigo dos feiticeiros. Não importava se o alvo era forte, influente ou membro de uma grande família. Se eles pagassem bem, o Toji ia lá e matava, simples assim. E claro, isso por si só já é muito foda. O cara é basicamente o nêmesis dos xamãs, que desce o cacete em todo mundo, extremamente apelão. Mas, felizmente, para os analistas de YouTube como eu, ele é muito mais profundo que isso. Por trás desse comportamento sádico que aparenta ser indiferente, existe um desejo desesperado por reconhecimento. O Toji construiu a sua própria identidade em cima da negação. Ele foi rejeitado e negou o seu clã, negou os valores da sociedade Jujutsu, negou qualquer vínculo com aquele mundo e até com seu próprio filho. Mas isso não significa que ele é indiferente, muito pelo contrário. Toda essa negação, na verdade, era um mecanismo de defesa. Para ele era muito mais fácil se tornar o inimigo de tudo e todos do que admitir que ele só queria fazer parte daquilo. E que no... Resumindo mesmo, trauma. É um trauma que que gerou um bloqueio nele. É isso. Fazendo ele se afastar e se autossabotar constantemente. fundo, ele queria ser respeitado, reconhecido como parte do todo. E essa aqui, pra mim, é a contradição mais interessante do personagem. Ele quer ser reconhecido, fazer parte, mas por não ser aceito, ele se isola. Finge que não se importa e se afasta totalmente. E a melhor forma... O legal é que essa contradição ela é uma realidade até no nosso mundo. Quantas pessoas querem ser aceitas, mas acabam não sendo aceitas assim facilmente e se isolam, desistem, sabe? Esse aspecto psicológico dele é muito humano mesmo, é muito real. Aí eu tô indo com o Daniel, viu? Tô indo com o Daniel. Forma da gente entender isso de verdade e olhar para a relação dele com o Megumi. Depois de sofrer bastante nas mãos da sua família, quando o mais velho Toji decidiu ir embora. Foi quando ele se casou e assumiu o nome da esposa, Fushiguro, abandonando totalmente o seu clã e o nome Zenin. Juntos eles tiveram um Megumi, que também herdou o nome da mãe, o que seria um excelente momento pro Toji ganhar uma família e um final feliz. Mas, infelizmente, não é o que acontece. A sua esposa morre e tudo que sobra é o seu filho, o último laço entre ele e a esposa, o maior símbolo de esperança que ele poderia ter. Mas, mesmo assim, ele decide vender o Megumi pro clã Zenin, justamente quem destruiu sua vida. Tudo porque o Megumi herdou uma habilidade bastante poderosa, e por ter o sangue Zenin, poderia ser um grande feiticeiro no futuro. E isso deixa algumas coisas bem claras pra gente. A primeira é que isso prova que o Toji realmente amava o Megumi, mas não se via como bom o suficiente para criar um filho, já que ele sim tinha tudo que os Zenins valorizavam, o sangue e a energia amaldiçoada. Do seu ponto de vista, naquele momento, a melhor decisão era se afastar. E é exatamente isso que ele decide fazer. Dar ao seu filho algo que ele nunca teve, uma chance de fazer parte de algo maior, de ser alguém. Já a segunda coisa é a importância que o Toji dava para o sistema Jujutsu, mesmo sem querer. Por mais que ele tivesse passado anos lutando contra esse mesmo sistema, ele sabia que no fim ele jamais ia conseguir mudar nada. Então por que obrigar o Megumi a passar por tudo isso? Isso prova definitivamente que o Toji se importava e só queria ser aceito, já que ele não podia que pelo menos o seu filho tivesse essa oportunidade, enquanto ele ia continuar fazendo o que ele fazia de melhor, matar feiticeiros. Que legal essa transição, ó. Com trilha, a batalha que mudou tudo. A luta do Toji com o Gojo é com certeza um dos melhores e mais marcantes momentos da obra inteira. E não só porque os dois são fodas até a tampa, mas também porque essa luta representa algo ainda mais importante. O confronto entre o rejeitado e o escolhido, entre o excluído pelo sistema e o protegido por ele. Quando o Toji aparece na missão, ele não tá só fazendo mais um trabalho qualquer. Ele tem um plano, um objetivo tanto profissional, se é que dá pra chamar assim, o CLT do assassinato, mas também uma missão pessoal. Agora ele tem a oportunidade de provar... CLT do assassinato deve existir, viu? De uma vez por todas que ele venceu o sistema, derrotando justamente o maior prodígio desse mesmo sistema. E para isso ele arma tudo, coloca uma recompensa pela cabeça da Rico, atrai outros mercenários para enfraquecer o Gojo e o Geto, para forçar os dois numa situação de desvantagem. E aí sim, só quando ele tem tudo no lugar, ele ataca. E eu vou te falar, essa luta é muito boa, não tem condições. E o Gojo, no auge da sua arrogância, junto com o Geto, que inclusive é o meu personagem favorito, sendo amassados pelo brabo dos brabos, não tem preço. E sim, o Toji derrota os dois, o que é muito absurdo. Se a gente parar pra pensar aqui, o Gojo já é o prodígio do século. O cara com a técnica ilimitada, os 6 olhos, praticamente invencível. Literalmente o prodígio do século, tá?
E o Toji, sem uma gota, um átomo de energia amaldiçoada, atravessa tudo e maceta os dois sem dó nem piedade. E o melhor de tudo, não foi por sorte ou por ser bufado de alguma forma, mas por pura estratégia, força bruta e convicção. E olhando pra isso, a gente entende que pra ele vencer essa luta não era só uma questão de cumprir mais uma missão. Ele queria provar um ponto, mostrar pro sistema que ter descartado ele foi um erro e que o trabalho duro vence o dom natural. E sim, isso foi muito Naruto, mas foda-se, encaixei perfeitamente. E a prova que tudo isso que eu tô falando não é uma Mas viagem, é muito uma loucura, Naruto. é o fato dele ter voltado lá pra lutar com o Gojo. Entre aspas também, né? Porque, tipo assim, vamos lá, é muito Naruto conceito. Se a gente for analisar o Rock Lee, que é o esforço bruto, vencer o talento. Mas, família, o Toji é bufado até a tampa também. O cara tem super resistência, tem uma alta sensibilidade, instinto absurdo, tem armas extremamente apelonas. As armas ele conquistou? Sim, mas o resto, irmão, veio tudo com ele. Então, eu acho que é mais. A força bruta vence o xamanismo, tá ligado? Acho que eu iria mais pra esse lado de pensamento. Mas Naruto também, mano, é filho do quarto Hokage. Ele é um Uzumaki com chakra até a tampa, com uma biju dentro do corpo. Irmão, apelão total também. Mais uma vez. Porque nesse ponto ele já tinha vencido, já tinha cumprido o contrato, era só ir embora e boa. Mas não. O Toji decidiu eliminar de uma vez por todas o feiticeiro mais talentoso do mundo, tudo como uma forma de provar o seu ponto. E com essa luta tentar vencer o seu conflito interno. Um orgulho que infelizmente custou a sua vida. E por isso, quando ele percebe que vai morrer, ele diz: eu pensei que tivesse superado esse orgulho mesquinho. Esse é o momento em que ele deixa cair a máscara de frieza e admite que tudo que ele fez, no fundo, foi uma tentativa de se provar. Provar que ele era sim alguém digno, alguém forte, que merecia ser reconhecido pelos outros e por si mesmo. Mas, infelizmente, ele nunca conseguiu alcançar esse objetivo. E isso faz dessa luta uma das mais humanas da obra inteira. Porque não é só uma briga de poder em que o Gojo usa o vazio, o azul e o roxo super foda. Esse aqui é o retrato perfeito de um homem desesperadamente tentando provar que ele vale alguma coisa, que ele não é descartável, que ele importa. Inclusive foi aí também que ele decidiu entregar, de certa forma, o Megumi pro Gojo, como mais uma prova de que ele se importava de verdade com seu filho. A gente ainda tem uma palhinha desse monstro durante um dos melhores, se não o melhor arco de Jujutsu, o arco de Shibuya, o que Pra mim é o ajuda a melhor. entender um pouco mais seu personagem e fecha a história dele com chave de ouro. O retorno de um monstro. Gostei. Se Gostei a dessa primeira morte transição. do Toji foi marcada pela sua humanidade, a sua volta no arco de Shibuya é exatamente o oposto. Uma manifestação pura de caos e destruição. Inclusive é até irônico que o retorno do Toji acontece justamente quando o Gojo tá fora de cena, já que nesse ponto da história ele é basicamente um dos maiores pilares do mundo de Jujutsu. Então a sua queda é um sintoma muito forte que o próprio mundo Jujutsu também estava caindo. É como se o Toji tivesse voltado para terminar o que ele começou lá atrás, a destruição do mundo Jujutsu inteiro. E para isso ele nem sequer pensa, não hesita. Ele simplesmente parte para cima de todo mundo. Ele mata o Takuma, invade o domínio do Dagon e salva Nanami Yamaki simplesmente por ser muito forte. É um poder, uma violência tão absurda que todo mundo fica meio em choque. Sem verdade. entender É direito brutal. quem caralhos É aquele brutal. cara, o que ele tá fazendo ali. É quase como se ele fosse uma força da natureza, algo imparável. Alguém que não precisa mais de um contrato, de uma missão ou um grande objetivo. Ele simplesmente quer mostrar o seu poder e por isso ataca o mais forte da sala. E é exatamente esse instinto que faz ele lutar justamente contra o Megumi. Ainda sem perceber que aquele ali é o seu filho, ele percebe o potencial absurdo. O que seria uma O que é legal também é. O próprio Gege Akutami falou isso numa entrevista. Que aquele não é exatamente o Toji, ele é um resquício do que foi o Toji, sabe? Então ele veio com essa gana de autoafirmação e de luta, de sanguinolência, digamos assim, e também a sensação de que conhecia o Megumi, mas ele estava num lado muito mais instintivo, muito mais animal. E você vê que a consciência dele sobressai quando reconhece o Megumi, mesmo do lado animalesco dele, é muito bonito. É muito bonito. Porque, lembrando, é só um fragmento do Toji ali. Psicologicamente falando, tá? Porque a força estava toda ali. pena, já que ele ia morrer ali mesmo. Ou ia, já que antes de finalizar o Megumi, o Toji pergunta o seu nome. E quando ele descobre quem é aquele, tudo muda. Ao ouvir o nome do filho, o Toji trava, naquele milésimo de segundo. Ele perguntou, mas ele já, tipo... Ele já tinha sacado quem era o Megumi, tá ligado? Só que ele perguntou pra confirmar. E quando descobre, mano, que o maluco não é Zenin... Nossa... É muito bonito, velho. É muito bonito. E muito triste também. Ele se lembrou de tudo. E em um pequeno momento de lucidez, ele escolhe se matar.
E isso aqui, mano, é cinema demais, na moral. O olho Eu lembro dele que muda, quando tá eu vi a vendo? cena pela primeira vez, eu fiquei meio, what the fuck? Até meio decepcionado por não ter visto ele lutando tanto assim. Mas quando a gente pensa bem e entende o que realmente tá acontecendo ali, tudo faz sentido e a cena fica ainda melhor. E como quase sempre acontece, enquanto eu tô editando, eu percebo algum detalhe que eu não posso deixar de citar. E por Olha o isso eu vim shape aqui do fazer Toji esse aí. recortezinho pra vocês. Mas o que eu achei ainda mais foda nessa cena é que quando ele pergunta pro Megumi qual o seu sobrenome e ele diz Fushiguro e não Zenin, ele diz pro Megumi, sorte a sua. Deixando muito claro o quanto ele se sentia feliz e talvez até orgulhoso de ter visto que o Megumi não escolheu seguir aquele caminho dos Zenins, como ele mesmo achava que seria melhor. Pelo contrário, ele escolheu continuar com o nome da mãe, Fushiguro, o que pra mim reforça ainda mais a ideia que o Toji não se via como alguém digno de ter o Megumi, cujo nome significa bênção. E justamente por isso ele agora se sente feliz vendo que o Megumi tá bem, que ele não foi pressionado e massacrado pelos Zenins, e que a sua escolha de entregar ele pro Gojo, justamente o cara que matou ele da primeira vez, foi acertada. Agora sim, essas observações feitas aí, bora voltar pro vídeo. Um acréscimo, tá? Isso que é opinião minha mesmo, tá? Como ele mesmo falou, Megumi significa bênção. Só que tem um ponto. Também significa bênção, talvez não a bênção pro Toji Fushiguro, então, mas tipo assim, falar, ó, você é abençoado porque você nasceu com uma técnica inata extremamente poderosa, sabe? Tipo, ele está carregando uma bênção, ele é sortudo, ele é abençoado, tá ligado? Talvez não seja, o Megumi não seja, tipo, uma emoção pra falar assim, puto, meu filho é uma benção. Igual a gente fala, vai as bênçãos aí. Não, é tipo, esse cara é sortudo. Esse cara foi abençoado. Porque Megumi é um nome feminino também, muitas vezes utilizado por mulheres. E, mano, Megumi Fushiguro, ele tipo é um homem, né? Tipo, nada contra essa utilização de nomes e tudo mais, mas faz mais sentido ele se importar com a técnica muito mais do que com o sexo do seu filho, refletindo o sangue Zenin que corre nas veias dele, tá ligado? Porque o clã só pensava na técnica. Sei lá. Não sei se você entendeu o que eu tô falando, porque aqui é freestyle mesmo, mas eu acho que a bênção não era exatamente você é uma bênção, é uma dádiva pra mim. É simplesmente, mano, você é sortudo, parabéns. Eu não fui. Deixa eu terminar de editar, que tem que postar pra vocês hoje ainda. Já que a segunda morte do Toji não foi por aquele orgulho mesquinho de antes, mas sim pelo seu próprio ideal de justiça. Ele não queria continuar o ciclo que destruiu sua vida inteira. Ele prefere desaparecer do que ferir a única coisa que realmente importava pra ele. Isso A é um volta fato. do Toji em Shibuya, apesar de bem curtinha, é extremamente impactante. Faz a gente entender muito bem o que move o personagem, quem ele é e o que realmente é importante. O Toji nunca conseguiu fazer parte de uma família, e até quando ele começou a sua, ele perdeu. E pra mim, esse aqui é o ponto mais triste. Ele não é alguém que rejeitou o afeto ou o relacionamento por pura frieza. Pelo contrário, ele queria uma família. Ele precisava disso, mas era emocionalmente incapaz de sustentar uma relação desse tipo. Simplesmente porque ele nunca teve um exemplo desse. Ele nunca entendeu como funciona esse tipo de vínculo. A primeira tentativa real de criar algo parecido foi com a mãe do Megumi. Apesar da gente não ver os detalhes, esse aí aparentemente foi o único momento da sua vida que ele teve algum tipo de estabilidade. É dito no mangá que ela era a única pessoa que conseguia acalmar o Toji, que conseguia fazer ele se afastar um pouco daquele mundo sombrio que ele vivia. Então, mesmo que por pouco tempo, ele teve paz, o que infelizmente não durou muito. Ela morreu e o que sobrou foi um homem totalmente quebrado com um filho nos braços e nenhuma ideia de como continuar. E ele até tenta de novo com a mãe da Tsumiki, mas também não consegue. E claro, eu não tô falando que é certo abandonar os moleques, que ele é inocente, não é isso. Pode ficar tranquilo aí, ô fiscal de conselho tutelar. Eu tô falando que faz muito sentido o personagem se sentir insuficiente, a ponto de não conseguir lidar com esses laços. A vida do Toji foi um ciclo vicioso de autossabotagem. Não existe espaço para estabilidade quando você tá fugindo do seu próprio passado e de si mesmo. E o mais cruel de tudo é que o Toji queria aquilo. Ele queria ter uma família, queria sentir que era possível recomeçar, mas ele tava tão afundado na própria dor, no trauma e no orgulho ferido que ele simplesmente não conseguia. A vida ensinou para ele que o amor machuca e que o vínculo é sinônimo de fraqueza. E por isso ele se fechou. O mais impressionante de tudo é que, apesar da participação do personagem ser super curta, o impacto dele na história é gigantesco. Justamente porque ele é esse contraste ambulante com o Gojo, um trauma pro Megumi e principalmente um exemplo do quanto o mundo Jujutsu é uma merda. Talvez eu até faça um vídeo sobre isso algum dia, mas pra mim o mundo de Jujutsu é um dos piores que você pode pensar e viver. Ninguém tá bem nessa porra. E o mais triste de tudo é que o ciclo junto tá com Attack on exatamente igual. E Titan. a Maki tá aí que não me deixa mentir. E é por isso que sim, eu passo um pano pro Toji mesmo, não tem jeito. O cara sofreu demais, mano. Só se fudeu a vida inteira. E mesmo Mas assim, ele no fim, ferrou sempre muita culpa do gente, Megumi. viu? Agora, com tudo Eu não isso, passo por que pano, eu não. vejo o Toji como o mais humano e não o Itadori, o Megumi ou o Getou? Simplesmente porque ele é o reflexo perfeito do que o ser humano é capaz. O instinto da sobrevivência, a capacidade de se adaptar, de mudar, de se tornar mais forte.
de aguentar o que a gente nunca achou que ia ser capaz. Isso é ser humano, cara. Isso é do caralho. O tempo todo, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer, a gente tá tentando fazer parte de alguma coisa. Criar laço, ser reconhecido. A vida é isso. E pra mim, nenhum outro personagem de Jujutsu mostra isso tão bem quanto o nosso mano Toji. Então vamos ser justos aqui, ele merece. Mas se mesmo assim, se ainda quiser discordar, tudo bem, mano. O mundo não vai acabar, tá tudo bem. Pode comentar aí embaixo o que você acha e bora discutir um pouco sobre esse assunto. Quem que é o seu personagem mais humano de Jujutsu? Bora ver o que sai nesses comentários aí. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, às pessoas que me ajudam a família, lembrando, o canal do Daniel Moraes vai estar na descrição, tá? O cara é brabo, faz análises monstruosas e a gente vai reagir muito o vídeo dele aqui. E não sei se eu concordo com ele em relação ao Toji ser o mais humano, porque a humanidade está muito presente nesse mundo do Jujutsu. A gente tá falando do Itadori, que é extremamente humano, sofre muito, tem uma empatia bizarra e absurda, até com maldições. A gente tá falando do Geto, que tipo, mano, ele se corrompeu justamente por frustração e por perder as pessoas que ele amava. É tudo muito profundo, tudo muito visceral. Então eu vou falar pra vocês, realmente eu acho que eu não sei responder. Tem que pensar. Tem que pensar. Mas eu diria que o Toji tá no meu top 3 com certeza, junto com o Itadori e com o Getou. Eu colocaria Itadori em primeiro, Geto em segundo e Toji em terceiro como o mais humano. É a minha opinião. E espero que tenha curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de ver o meu canal principal, que é Canal Vini TV. Lá eu tenho um vídeo falando do Toji. Mano, e tá muito bacana também. Não vou falar que tá tão bom quanto o do Daniel, mas eu prometo que eu vou trazer algumas informações diferentes lá. Então, bora lá. Vou deixar na descrição também. E tchau!